necessário que ele cresça e eu diminua. Com este versículo, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Sem perca de tempo, abra as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, registrado por Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 11. Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 11. Amém? Enquanto você procura, gostaria de louvar a Deus por mais esta oportunidade. Para mim é sempre um grande privilégio, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar de Jesus. Amém? Louvar a Deus também pela vida do anjo desta casa, vosso pastor presidente, pastor Carlos Nogueira, esse grande homem de Deus, qual tenho uma honra de estar aqui. Que Deus continue lhe abençoando. O Senhor é um exemplo de humildade, a sua humildade me constrange. Que Deus me dê graça para que eu possa ser humilde da forma que o Senhor é. Amém? Que Deus lhe conserve assim, lhe use poderosamente, como sempre tem usado. Abençoe este campo, esta convenção, que Deus continue abençoando. Amém? Esse é o ano da dupla honra. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Louvar a Deus também pela vida do presidente executivo, pastor Volner, esse grande homem de Deus. Deus abençoe, uma honra estar aqui. Que Deus continue abençoando poderosamente. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando poderosamente. Louva a Deus pela vida de todos os pastores da casa. Deus abençoe no nome de Jesus. Meu amigo Charleson, pastor Charles, Deus abençoe. Pastor Sena, pastor Cleito, que estava aqui, pastor Daniel, que está me recebendo ali na sua casa, me hospedando. Deus abençoe poderosamente. Amém? Pastor Valnivon, Deus abençoe em nome de Jesus, esse grande homem de Deus. Deus abençoe poderosamente. Pastor André, Deus abençoe. Todos os pastores, Deus abençoe poderosamente. Meu amigo pastor Wilterson, esse grande homem de Deus. Nós estivemos na Bahia, em Juazeiro da Bahia, ano passado, né? E o pastor Wilterson, ele tem a unção de Jeremias. Ele ministrou lá, não teve esse que chorou. Todos choraram. Eu me acabei de chorar. Que Deus continue usando com essa graça, no nome de Jesus. Amém? Louva a Deus pela vida de todos que estão aqui. Que Deus continue abençoando poderosamente. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Que diz assim: e entrando na casa, eles viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Diga ouro, incenso e mirra. Diga amém. Tome assento glorificando o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, quero ser breve nessa noite, trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Estava aqui perguntando para Deus o que iria ministrar, e Deus fez o meu coração arder, aqui em Mateus capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11. E eu quero que você maximize a sua atenção, você redobre a sua atenção, para aquilo que Deus tem para falar nessa noite. Amém? Deus tem uma palavra para o seu coração. Serei breve, serei sucinto, mas tem uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Aqui no capítulo 2, Jesus, ele nasceu, e nós entendemos que Jesus, ele veio à terra com o propósito de salvar a humanidade, porque a humanidade estava corrompida, a humanidade estava afundada no pecado. É por isso que a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da presença de Deus. O homem
estava condenado à morte eterna. O homem estava condenado ao inferno eterno. Mas Jesus decidiu vir à terra para salvar a humanidade, salvar a minha vida, salvar a sua vida. É por isso que Deus vai olhar para a terra e Deus vai procurar alguém que pudesse pagar o preço, alguém que pudesse vir dar a vida pelo pecador, dar a vida pela humanidade. Deus procurou um justo na terra e não encontrou, porque todos aqueles que Deus havia levantado, pastor Sena, haviam falhado, haviam pecado. Deus levantou profetas e pecaram. Deus levantou reis, mas pecaram. Deus levantou sacerdotes, mas também falharam. Deus levantou homens e mulheres, mas todos haviam falhado por causa da natureza adâmica, por causa da natureza pecaminosa. Então Deus, ao olhar para a terra e não encontrar ninguém que pudesse morrer na cruz, que pudesse pagar o preço, Deus vai dar um grito na eternidade. É Isaías quem está tendo a visão, porque pela primeira vez Deus se coloca de pé no trono, e Deus dá um grito que rasga a eternidade, dizendo: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? A Bíblia diz que não há ninguém na terra, e não havia ninguém que se dispusesse ou que quisesse morrer pela humanidade. Mas o mesmo Isaías, tendo a mesma visão, ele está olhando para o trono e Deus de pé, mas do lado alguém se levanta, coloca a mão no seu ombro, e o segundo grito rasga a eternidade, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. O filho olha para o pai e diz: pai, me envia, eu vou substituir o pecador e pagar o preço. É aqui que nós entendemos o que está escrito em João capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo de número 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, com a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e cheio de verdade. Esse versículo aqui, ele traz uma compreensão para nós, que Deus se tornou acessível a todos através de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo como um homem para sofrer as dores e levar os nossos pecados, para morrer numa cruz, para que nós possamos ter acesso à eternidade. Jesus é um modelo e a norma da nova vida. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus se fez o verbo encarnado, que veio ao mundo para revelar o Pai, porque através dele nós podemos entrar nos céus, através dele nós podemos alcançar a salvação, porque Cristo na cruz nos deu acesso para entrar na presença de Deus. Eu costumo dizer que os nossos pecados levaram Cristo à cruz, mas Cristo na cruz nos levou a Deus. Através da sua morte na cruz do Calvário, nós podemos ter acesso à presença de Deus. Aleluia. Então, isso é algo extraordinário, porque Jesus se entregou por nós. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Edivan, meu amigo particular. Deus abençoe. Para quem não sabe, pastor Edivan foi quem abriu as portas para mim estar no Piauí. Sou muito grato a Deus por isso, e é um homem de Deus, um amigo particular. Amém? Então, Jesus, ele abre o caminho para que nós possamos ter acesso à presença de Deus. Jesus abre o caminho para que a humanidade tenha acesso à presença de Deus.
Então Jesus agora, ele vai nascer, e a Bíblia diz que ele nasce da Virgem Maria. A Bíblia também vai dizer em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, renunciou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e achando-se semelhante aos homens, foi obediente até a morte, achando-se semelhante aos homens, morreu na cruz do Calvário. Para que você entenda, esse foi o maior acontecimento da história. O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Jesus vai nascer da Virgem Maria, e quando Jesus nasce da Virgem Maria, agora ele se torna o verbo encarnado, o Deus que se tornou homem. Agora, ao se tornar homem, ele vai nascer da Virgem Maria, e ele vai crescer, e o seu ministério vai desenvolver-se. Depois ele vai morrer na cruz do Calvário, para que nós possamos alcançar a salvação, para que nós possamos alcançar a vida eterna, porque nós entendemos que no Antigo Testamento o homem havia pecado, e através do pecado do homem todos pecaram, então todos estavam condenados à cruz do condenado à morte eterna. Mas olhe para cá, a única maneira que o homem tinha de ter os seus pecados perdoados era através de um animal, através do derramamento de sangue, através da morte do cordeiro. O cordeiro morria para que os pecados de alguém fossem perdoados. O cordeiro morria para que o pecado de alguém seria purificado, a vida de alguém seria purificado. Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus, ele vai vir derramar o seu sangue, e agora o cordeiro do Antigo Testamento não poderia salvar toda a humanidade. O cordeiro do Antigo Testamento só poderia salvar só poderia salvar alguns. Pastor Charleson, o cordeiro do Antigo Testamento só dava direito a um entrar, mas o desejo de Jesus não é salvar o desejo de Jesus não é salvar alguns, o desejo de Jesus é salvar Teresina inteira, é salvar o Piauí inteiro, é salvar a humanidade inteira. E isso significa que ainda a porta da graça está aberta, e ainda há esperança para a sua casa, para a sua família. Mas pregador, eu tenho um filho que ainda não aceitou, eu tenho um esposo que ainda não aceitou. Ainda há esperança, porque a porta da graça está aberta, e convida ele para entrar, porque a porta da graça está aberta. O cordeiro do Antigo Testamento só dava direito a um entrar, mas o desejo de Deus não é salvar o desejo de Deus é salvar toda a humanidade. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que toda a humanidade fosse salva. Então, o cordeiro do Antigo Testamento não poderia salvar a humanidade, mas a Bíblia vai dizer que Jesus estava passando à frente de João Batista, e ao passar na frente de João Batista, agora João Batista vai responder uma pergunta que é feita no Antigo Testamento. E pregador, que pergunta é essa? É quando Abraão vai sacrificar ao Senhor com seu filho Isaac. A Bíblia vai dizer que eles fizeram um altar, que eles fizeram, pastor Wilterson, ali o altar, colocaram a lenha, estava o cutelo, mas de repente Isaac vai olhar para o seu pai e vai dizer: pai, nós já limpamos o lugar, nós já fizemos o altar, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro? A Bíblia vai dizer que 2000 anos depois, Jesus, ao passar na frente de João Batista
Batista vai responder a pergunta dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para morrer por toda a humanidade. Jesus é o Cordeiro de Deus que através da sua morte ele deu a vida para todos que estavam condenados à morte eterna. Você foi alcançada pela morte do Cordeiro Jesus. Quando João Batista o vê, a Bíblia diz que o céu se abre. O céu se abre naquele momento. Uma pomba desce em forma corpórea do Espírito Santo, e uma voz brada dizendo: eis aí o meu filho amado em que eu me comprazo. Sabe por quê? Porque aonde o Cordeiro Jesus está, o céu se abre, o Espírito Santo desce e Deus brada no lugar. Deus brada no lugar. Eu já tenho uma boa notícia para você: o Cordeiro Jesus já está na casa, o céu já está aberto e Deus já está bradando. Deus já está bradando. Deus já está bradando. A presença dele é real neste lugar. A presença dele é real neste lugar. O Cordeiro Jesus já está aqui, o Espírito Santo também, e Deus já está bradando na casa. Então, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós alcançamos a salvação. E no capítulo de número 2, Jesus nasce. E quando Jesus nasce agora, ele vai ser colocado em uma manjedoura. E agora, a Bíblia nos fala, a Bíblia não nos revela os nomes, mas a Bíblia diz que havia 3 magos que vieram do Oriente para visitá-lo. E ao chegar ali, aqueles 3 magos se encontram com Jesus. A Bíblia diz que Jesus está na manjedoura. Só que eles não se apresentaram diante de Jesus com as mãos vazias. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com esses magos é que não podemos se apresentar diante de Jesus com as mãos vazias. Nós temos que ter algo para apresentar para Ele. Porque o maior problema da igreja atual é que vem com o intuito de receber, mas não de entregar. E agora os 3 magos vieram até ele, mas disseram: nós não podemos se apresentar diante dele com as mãos vazias. Nós vamos levar ouro, nós vamos levar incenso, e nós vamos levar mirra, e nós vamos entregar para ele. Tem alguém aqui que veio com o propósito de entregar. Tem alguém aqui que não chegou com as mãos vazias. O que eu acho interessante na grande multidão é que Jesus olha e diz para os seus discípulos: vão até essa multidão e vê o que é que eles têm para me entregar. Só que a multidão veio somente por causa dos milagres. A multidão só veio por causa da porta aberta. Ela só veio por causa da chave do carro. Só veio por causa da fogueira. Por causa disso, por causa daquilo, por causa de sinais. Eles não encontraram. Por quê? Porque a multidão veio vazia. Porque quem vem para receber chega vazio, mas quem vem para entregar chega cheio. Chega cheio. Chega cheio. Depois de procurar o dia todo, encontraram agora um menino que não estava ali somente para receber, pastor Daniel, mas estava ali para entregar. O menino passou o dia todo procurando o que entregar, e encontraram com ele 5 pães e 2 peixinhos. Eu dou glória a Deus que aqui na nação Madureira do Piauí tem uma geração que não vem para receber, mas vem para entregar. 99% vem para receber, vem por causa dos milagres, mas 1% que tem aqui nessa noite veio para entregar, veio para entregar, veio para entregar, veio para entregar. Tem alguém nessa noite que veio para entregar? Entrega, entrega, entrega para Ele nessa noite. Essa é a noite que você vai entregar, porque quem vem para receber sai vazio, mas quem vem para entregar sai cheio, sai cheio, sai cheio da presença de Deus. Porque culto não começa quando você chega aqui.
culto começa quando você acorda pela manhã e você passa o dia procurando o que vai entregar. 5 pães e 2 peixinhos, eu vou entregar para ele, eu vou entregar para ele. Enquanto a multidão está, eu quero minha cura, eu quero meu milagre, eu quero a minha bênção. Aquele jovem, aquele menino estava dizendo: eu vou entregar, eu vou entregar, eu vou entregar. Tem uma geração aqui que passou o dia todo dizendo: eu quero entregar nessa noite, eu quero entregar a minha adoração, eu quero entregar o meu louvor, e passou o dia se preparando para o culto. Até porque quem faz o culto não é pregador, quem faz o culto não é pastor, quem faz o culto não é a banda, quem faz o culto é você. É o que você traz de casa, é o que você faz no dia a dia, é o que você passa a entregar no culto que faz o seu culto. Olhe para cá que agora eu vou entrar na mensagem. A Bíblia diz que entregaram para eles ouro. Diga comigo, ouro. E ouro significa realeza. Ouro, o simbolismo de ouro é realeza, então significa rei. Quer dizer que eles estavam reconhecendo o menino que era rei, reconhecendo-o como alguém de valor. O interessante é que Jesus não nasceu em um palácio. Jesus nasceu em uma manjedoura. Jesus não nasceu em um sistema de monarquia. Mas o presente que ele recebe é um presente que se dava para rei. Sabe por quê? Ele não nasceu num palácio, mas ele é rei. Ele está numa manjedoura, mas ele é rei. Ele não teve coroa na cabeça, mas ele é rei. O sistema que ele nasceu não é monarquia, mas ele é rei. Ele não nasceu em uma família real, mas ele é rei. E aliás, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Rei dos reis e senhor dos senhores. Rei dos reis e senhor dos senhores. Sabe por quê? Porque o ambiente que ele nasce não difere aquilo que realmente ele é. Não são as circunstâncias do seu nascimento que define quem ele é, mas a essência que ele carrega. A essência diz quem você é. As circunstâncias que você vive não define quem você é. O momento que você vive não define quem você é. Seja um ambiente promíscuo, seja uma família de classe baixa, seja uma família de classe média, seja um ambiente em que você está inserido, ele não vai definir quem você realmente é. O que define quem você é o que você carrega, a essência que está dentro de você. Porque Davi não tinha tamanho de rei, Davi não tinha aparência de rei, não tinha idade para ser rei, não tinha formação para ser rei. Davi não tinha algumas qualificações que eram exigidas para ser rei, mas Deus o escolheu, Deus o chamou, porque não era o ambiente que ele estava inserido, era a essência que estava dentro dele, era aquilo que estava dentro dele. Sabe por que eu prego nessa noite? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, tem alguém com a oratória melhor do que eu, com a didática melhor do que eu, com formações melhores do que a minha, mas Deus me escolheu, não é por aquilo que eu sou, mas pela essência que eu carrego. Deus não escolhe você pelo seu ambiente que você está, pela classe familiar que você nasceu. Deus escolhe você pela essência que você carrega. Deus escolheu você, Deus escolheu você, Deus escolheu você. O que você está vendo não importa. O que importa é o que eu carrego. O que importa é a essência que você carrega. Quem tem essência nessa noite, quem tem essência nessa noite, receba no nome de Jesus. Ele é manchore macala machanarai.
Deus escolhe quem Ele quer na hora que Ele quer. Deus levanta quem Ele quer na hora que Ele quer. Não é pela classe, não é pela classe familiar, não é pelas formações, não é pela didática, não é pela conta bancária. Deus escolhe quem Ele quer, a hora que Ele quer. É pela essência que você carrega, é a essência que está dentro de você. As circunstâncias que ele vive, ou que ele nasce, não definem quem ele é. Não está no palácio, está numa manjedoura, mas ele é rei. E ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E quando nós falamos de rei, de rainha, de reinado, nós logo vem à nossa memória a Inglaterra. Logo vem na nossa memória o Reino Unido. E todos aqui, quando lembra da Inglaterra, lembra da rainha Elizabeth. E todos aqui sabem daquela senhora, aquela senhora que parece que não morria, parece que era eterna. Ela aparecia e desaparecia. Todas as vezes ela aparecia na TV e nós olhávamos para ela e dizia: essa senhora é eterna, parece que não vai morrer mais. Por quê? Porque o reinado dela foi o reinado maior que teve na Inglaterra. Foi o reinado de maior duração. Foram 70 anos reinando sobre o Reino Unido, sobre a Inglaterra. Então ela morreu. E olhe para cá, o que eu acho interessante é que eu li um livro esses dias, ontem, na casa do pastor Daniel, e o livro falava reino ou reinado. Eu achei algo interessante, pastor Charleson, pastor Cleito, porque ele dizia: reinado passa, mas reino permanece. E o reinado da rainha passou, o reinado dela passou. E olha para cá, ninguém nasce rei, ninguém nasce rainha, se torna rei, se torna rainha. Se você nunca vai ver alguém que nasceu rei, mas nasceu príncipe. O exemplo disso é: Davi não nasceu rei, mas se tornou rei. Salomão não nasceu rei, mas nasceu príncipe. Por quê? Porque ninguém nasce rei, mas se torna rei. A rainha morreu, e quando ela morreu, no ano de 2022, quem vai assumir o seu reinado é o rei ou o príncipe Charles III. Ele vai assumir no ano de 2023. Vão colocar a coroa sobre a cabeça dele. O reinado da sua mãe passou e agora ele está reinando. E quando ele morrer, outro vai assumir no lugar. Por quê? Porque ninguém nasce rei, se torna rei. Só teve um que nasceu rei, cresceu rei, morreu rei, ressuscitou rei, está sentado no trono. É o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tem alguém que acredita nessa palavra? Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Balança a pessoa que está ao seu lado, diga para ele: ele é rei, 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 ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Somente ele nasceu rei, e o seu reino reina para todo sempre. O seu reino dura para todo sempre e não passará. É por isso que na oração do Pai Nosso nós oramos dizendo: teu é o reino, teu é o poder para sempre. Amém. Por quê? Porque ele é rei, e rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Quando apregaram ele numa cruz, achavam que estavam zombando dele. Colocaram sobre ele uma coroa de espinho, achando que estava zombando dele. Mas na verdade, pastor Wilterson estava reconhecendo que realmente ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E olhe para cá, na antiguidade, quando o rei perdia a batalha, ele deveria ir até o outro rei, tirar a coroa da cabeça e colocar na cabeça dele como símbolo de derrota. Na cruz do Calvário, o diabo achava que estava zombando de Jesus, achava que estava zombando dele, mas na verdade ele estava reconhecendo a sua própria derrota e dizendo: ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Quando Jesus ele sobe, senta no seu trono, após a sua ressurreição, a Bíblia diz que os anciões que tinham coroa na cabeça se levantavam, iam até o trono, tiravam as coroas da cabeça e colocavam nos pés. Mas espera aí, lugar de coroa não é nos pés, é na cabeça. E por que eles colocaram nos pés? É porque Jesus é o único rei que tem coroa na cabeça e coroa nos pés. Coroa na cabeça e coroa nos pés. Coroa na cabeça e coroa nos pés. Era ele dizendo: ele é coroado dos pés até a cabeça. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. O seu reino é no céu e o seu reino é na terra. Ele é senhor dos céus e senhor da terra. Eles estavam dizendo: ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Colocaram uma placa dizendo o rei dos judeus. E na verdade estavam dizendo: ele é rei. Ele é rei. Colocaram uma placa dizendo: está aqui o rei dos judeus. E não sabia eles que ele era o rei eterno, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Tem uma frase que eu acho linda, queria que fosse minha, mas não é. E a frase é essa: a sepultura está vazia, mas o trono mas o trono eu estou sentindo a presença dele aqui. O túmulo está vazio, mas o trono, pastor Carlos, está ocupado. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Tem alguém nessa noite que acredita? Por favor, vai descer uma glória nessa casa, porque o nosso rei está vivo para todo sempre e assentado no seu trono, assentado no seu trono, assentado no seu trono. Se coloque de pé recebendo essa palavra, se coloque de pé recebendo essa palavra. Diga comigo: o túmulo está vazio. Diga comigo: o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Rei dos reis e senhor dos senhores. E o Espírito Santo acabou de falar ao meu espírito agora que o céu vai se abrir agora sobre nós, e em 5 segundos uma nuvem de glória vai parar sobre esta casa, vai descer sobre esta casa. Eu conto 5, eu conto 4, eu conto 3, eu conto 2, eu conto 1. Seja cheio agora do altar, do altar. Receba agora, receba agora, receba.